pequeno e médio empreendedor, ele é quem mais emprega nesse país, mas ele tem pouco capital de giro. E ele tem menos formação, ele é mais frágil, então ele precisa de ajuda. E ele precisa da ajuda dos seus clientes, do governo, da iniciativa privada, dos fornecedores. Olá, o canal Brasil hoje tem a honra de receber Augusto Lins, presidente da Stone Pagamentos, uma das fintechs mais importantes hoje do Brasil, e ele certamente contribui muito para o debate nacional sobre diversos aspectos. E o canal Brasil, uma realização da FEComércio São Paulo, tem esse privilégio, essa oportunidade de conversar com o Augusto Lins. E, antes de mais nada, também queria lembrar você que nos acompanha que se inscreva em nosso canal, acompanhe o Brasil nas redes sociais. Augusto, muito obrigado pela sua participação. É uma honra tê-lo aqui conosco. E eu queria começar com a seguinte pergunta. Nós agora estamos mais ou menos há 2 anos do IPO da Stone, essa empresa de pagamentos, essa fintech. A abertura do capital nos Estados Unidos foi feita em outubro de 2018 e eu queria ouvir de você qual é a tua avaliação 2 anos depois desse momento tão relevante de abertura de capital numa bolsa americana. Bom, primeiramente, Jaime, muito obrigado pelo convite. Parabéns pelo trabalho que a FEComércio faz, parabéns pelo trabalho que o programa Brasil tem feito, de trazer conhecimento e justamente trazer o debate, conhecimento, porque a gente acredita que é o conhecimento que vai fazer a gente crescer, o conhecimento que vai fazer a gente ganhar produtividade. Aqui na Stone a gente fomenta muito e busca a característica de pessoas que queiram adquirir conhecimento. A habilidade de aprendizado é um negócio que acho que ficou em desuso muito tempo e cada vez mais a gente está num país e numa época em que a tecnologia é importante, todos nós temos que estar aprendendo, estudando, adquirindo conhecimento novo para nos tornarmos pessoas melhores, para se tornar cidadão melhor. Então, vocês têm feito um papel importante e é um prazer estar aqui com vocês. A avaliação que eu faço depois de 2 anos do IPO a companhia Stone, ela nasceu num mercado que era extremamente concentrado e muito verticalizado. O mercado de pagamentos, a indústria financeira no Brasil, ela é muito concentrada. E o resultado disso, fundamentalmente para o cliente que a gente atende, que é o pequeno e médio empreendedor, a pequena e média empresa, não só da capital, mas também do interior, é uma realidade muito dura, porque esse cliente ele tem pouca opção. E o fato de ter pouca opção, o serviço que é prestado para esse cliente era um serviço de baixa qualidade, era um serviço que custava caro, era um serviço onde não se via muita transparência, o cliente ele não sabia o que ele pagava, por que ele pagava, quanto que ele pagava, chegava a conta e ele tinha que pagar. E não via inovação. Então, nós encontramos um mercado que, para a gente, se mostrou uma grande oportunidade. Então, foi assim que a gente começou a companhia, com uma vertente muito importante. Eu vou fazer uma companhia focada no cliente. Eu vou ouvir o cliente, eu vou desenvolver solução para o cliente, eu vou ver a dor do cliente. Então, o cliente centrado em tudo que a gente faz. E viemos crescendo. Em outubro, como você bem falou, nós tivemos a abertura de capital. E a abertura de capital, o IPO, como a turma chama, não é um objetivo da companhia. Ele é muito mais uma etapa no crescimento de uma companhia que, para continuar a crescer, precisa levantar capital, precisa buscar mais recursos para continuar investindo nessa companhia. Nós escolhemos abrir o capital na Bolsa Americana, na Nasdaq. E, para a gente, essa abertura ela foi, antes de mais nada, um marco muito importante, porque a companhia teve que crescer. Nós tivemos que evoluir muito em questões de governança, em questão de controles, em questão de processos e de gestão de risco.
E a Nasdaq, né, a SEC, a SEC americana, equivalente à CVM aqui no Brasil, ela tem padrões de governança e de rigor extremamente elevados. Então, isso nos obrigou, aqui na companhia, a gente amadurecer de forma muito mais rápida, em termos de controle de processos. Lá nos Estados Unidos, a gente fica sujeito à legislação SOX, que requer mais controles e processos nas partes de integração com os dados financeiros e tecnologia. Então, a companhia sofreu um amadurecimento muito grande. E isso dá mais confiança para os gestores, mais confiança para os investidores. E de lá para cá, a gente tem conseguido investir cada vez mais na companhia e a crescer. Então, o que a gente viu nesses últimos 2 anos foi um crescimento constante. A gente tem visto a gente crescer o share de mercado. A gente cresce com rentabilidade, que é uma prática difícil nos mercados. Muitas empresas crescem, muitas empresas são rentáveis. Agora, crescer com rentabilidade é uma combinação mais difícil, e a gente tem feito isso com sucesso. E mantendo a satisfação do cliente, o cliente está feliz conosco, a gente monitora o nosso principal indicador de satisfação de cliente, que é o NPS, é o Net Promoter Score. Então, a gente tem conseguido crescer, atraindo talentos para a companhia, porque a gente precisa de mais gente com talento diferenciado para permitir que a gente tenha uma mão de obra extremamente qualificada e que vai nos permitir desenvolver produtos, desenvolver tecnologia e atender bem o cliente. Augusto, você poderia, por favor, compartilhar conosco quais são os principais serviços que a Stone oferece hoje, alguns números do desempenho da empresa, por favor? A companhia Stone, ela nasceu com uma visão muito clara e uma causa de empoderar o lojista. E empoderar o lojista a partir de muita conversa com esse estabelecimento comercial. Então, a primeira necessidade que a gente viu era dele ter uma solução de pagamento ágil, simples, fácil, econômica, com bom atendimento. Então, a gente montou uma solução de pagamentos para ele. Com o passar do tempo, nós vimos que esse lojista vinha pedir novos serviços. Então, ele falou, eu quero uma maquininha rápida. Depois, a gente foi e atendeu. Depois, ele falou, eu quero um serviço de atendimento simples e ágil. Depois, nós fomos lá e atendemos. Depois, ele voltou e falou, Augusto, às vezes, quando eu tenho um problema com a minha maquininha, eu tenho que pedir para alguém vir aqui buscar, trocar. Então, eu falei, então você quer uma logística melhor. Fomos lá e desenvolvemos uma logística melhor, atendemos. Depois ele voltou e falou, Augusto, eu preciso, para receber o dinheiro que eu vendo com a sua maquininha, eu preciso ir num banco, às vezes o banco é longe, tem que abrir uma conta, demora, às vezes eu não sou bem atendido. Falei, então você quer uma conta? Vou resolver, criamos a conta Stone. Depois ele foi e falou, mas agora além da conta, eu preciso de ir no banco para pegar crédito. Você quer crédito? Então nós vamos desenvolver serviço de crédito. E a lista de demandas ela é enorme. Então, hoje a gente fala que a gente segue na nossa estratégia a estratégia da plataforma ABC, que é uma plataforma onde a gente tem serviços de adquirência de pagamento de cartão de crédito, serviços de produtos bancários, serviços financeiros, pagamento de conta, TED, DOC, enfim, uma conta, e C de crédito. E tudo isso junto com aplicações de serviços de valor agregado. Então, a gente tem investido em algumas empresas de software de ERP, de fidelidade, de conciliação, que vão permitir a gente dar uma solução completa para o estabelecimento comercial, fazer 3 coisas: vender mais, gerir melhor o seu negócio e crescer. E é com esse mote que a gente montou a nossa estratégia. E alguns números que você poderia dividir conosco de desempenho da empresa? Nós somos uma empresa pública, nós somos uma empresa que tem os dados divulgados trimestralmente. A nossa performance ela vem de um crescimento sustentável, de uma empresa que é inclusiva, que vem crescendo o volume processado, que é o nosso TPV, acima de 2 dígitos, comparado ano contra ano.
a nossa base de clientes superou mais de 450 mil clientes. O nosso lucro ele segue crescendo de forma positiva. Na nossa plataforma ABC, a gente tem mais de 158 mil clientes que abriram a sua conta conosco. Na nossa carteira de crédito, nós já distribuímos mais de 500 milhões de reais de crédito, ou seja, a gente vem crescendo de forma consistente em todas as linhas, na base de cliente adquirência, nos serviços de pagamento, serviços bancários e nos produtos de crédito. E também vamos crescendo os nossos produtos e as nossas soluções de crédito, de software, né, de aplicação. Então, hoje nós temos mais de 330 mil clientes que têm algum serviço de valor agregado que a gente disponibiliza integrado com as nossas soluções. Ainda voltando num aspecto relativo ao IPO na Nasdaq, houve participação ali de duas figuras, a meu ver, muito simbólicas do momento que a gente vive. Houve participação do Warren Buffett, o mega investidor norte-americano, e também de uma empresa ligada ao chinês Jack Ma, do Alibaba. O que significa, tanto do ponto de vista do momento internacional que a gente vive, e o que isso significa do ponto de vista do Brasil, né? Dois mega investidores, um nos Estados Unidos e outro na China, olhando para uma empresa brasileira da área de finanças. Como que a gente pode interpretar esse movimento? Ô Jaime, eu queria confidenciar aqui uma experiência que para mim foi muito emocionante. Você sabe que a Nasdaq fica numa das praças mais importantes, não só dos Estados Unidos, mas do mundo, que é a Times Square, ali onde, historicamente, na noite de meia-noite, tem a bola aqui de cristal que cai e a gente comemora a mudança de ano. Mas ali a Nasdaq tem um painel num prédio de mais de 10 andares e quando a gente faz o IPO, a tradição deles é botar as informações da empresa nesse painel e eu queria que você entendesse o quão emocionante é você ver a bandeira brasileira balançando ali. Então, aquilo ali, para mim, foi extremamente emocionante, porque é um motivo de orgulho e saber que uma empresa brasileira chegou lá. Né? Uma empresa brasileira que começou do zero e aquilo, para mim, eu gostaria que servisse de exemplo para futuras gerações, para as pessoas que estão empreendendo, as pessoas que têm sonhos, acreditem no seu sonho e se dediquem a ele, porque dá. Então, a minha empresa começou do zero, nós crescemos, nos dedicamos, é trabalho duro, metas ousadas, mas dá para chegar quando você tem um propósito claro e um time. Então, participar desse momento é um momento forte, é um marco na companhia, sem dúvida, e a gente carrega isso no coração. E para nós foi muito especial, porque nós levamos uma equipe da companhia para lá, então nós éramos um grupo de quase 50 pessoas presentes lá, todos sócios da companhia, todos acompanhando desde o início, e mais do que isso, nós levamos para apertar o botão quando você inicia a transacionar as ações da companhia, um representante muito importante de todos, que é a nossa homenagem a todos os empreendedores, todas as pequenas e médias empresas brasileiras, que foi o nosso primeiro cliente, o Geraldo. O Geraldo Mineiro foi a pessoa, na hora que você vê as fotografias que foram publicadas, ele é a pessoa que está no centro, ele está do lado dos nossos principais investidores. Foi a nossa homenagem ao nosso cliente, ao nosso primeiro cliente, foi quem primeiro apostou na gente. Então, ao longo desse processo, nós trouxemos vários investidores e, sem dúvida nenhuma, a gente conseguiu trazer investidores financeiros, né, de alto calibre, como Warren Buffett, bem como investidores estratégicos, como a própria
Ant Financial, né, onde tem o Alipay, mostra que o Brasil está no mapa, mostra que a Estônia está no mapa, então serve, acho que, de um reconhecimento, e mais do que isso, chama a responsabilidade. Então, com os direitos vem a responsabilidade. Se o cara botou o dinheiro aqui, a barra sobe, tem que desempenhar. Por falar em momento histórico, a gente atravessa um período extremamente desafiador da pandemia. E eu queria que você nos contasse a série de iniciativas que a Stone tem implementado para contribuir com a sociedade civil no sentido de enfrentar a pandemia. Você poderia nos contar sobre isso? A Stone tem desenvolvido, desde que começou a pandemia, um papel de liderança com várias iniciativas para ajudar as pequenas e médias empresas. E a Stone vem trabalhando, acho que, intensamente para garantir a sustentabilidade desse pequeno e médio empreendedor. Então, assim que começou, nós nos reunimos aqui numa sala de guerra, fomos cuidar inicialmente da saúde da nossa equipe, tomamos as providências de quem ia para home office, distribuímos material, álcool gel e os protocolos, e na sequência fomos olhar para o nosso pequeno e médio cliente. O cliente que poucos dias depois teve as portas fechadas pelo lockdown e deixa de vender. Então, nós rapidamente montamos um pool de recursos aqui, mais de 30 milhões de reais, para ajudar esse pequeno e médio empreendedor. Na sequência, dedicamos mais de 100 milhões de reais para fazer operações de microcrédito, para ajudar esse pequeno e médio empreendedor a passar pela fase mais aguda. E, em paralelo, fomos a Brasília conversar com as autoridades e mostrar para eles que, na nossa visão, era importante uma ação enérgica, uma ação rápida e profunda, intensa, já que a gente viu que tinha entendido que a magnitude do problema era grande. As autoridades que reagiram de forma muito rápida e foram muito solícitas. O Banco Central tem feito um trabalho belíssimo, o Tesouro, né, o Ministério da Economia, acho que com as diversas ações, quer seja para ajudar a pequena e média empresa, que no início atrasou um pouquinho, quer seja para os programas de ajuda emergencial, e fundamentalmente o programa de R$600, acho que ajudou muita gente a passar pela fase aguda da crise, e isso aí acho que tem ajudado um pouco a aliviar um pouco a dor. Mas a gente, conversando com o estabelecimento comercial, só para você ter uma ideia, Jaime, eu dedico entre 30% e 40% do meu tempo nos últimos 6 meses a conversar todo dia com clientes. Eu converso com cliente pequeno, médio, grande, fintech, startup, empresa de bilhão, do Nordeste, Sudeste, Sul, de ramos diferentes, posto de gasolina, loja de roupa, modinha e restaurante, com o objetivo de entender como é que está a dor, como é que está a dificuldade, onde é que está pegando. O auxílio emergencial chegou, não chegou, qual a dificuldade? O auxílio empossou no banco, por quê? Qual é a taxa, qual a exigência que ele está fazendo? Então, eu dedico muito tempo para entender a dor e o sofrimento, bem como ouvir sugestões, recomendações, às vezes pedir desculpa, porque a gente não é perfeito, a gente também falha aqui em um outro procedimento, mas o fato é que a gente, acho que foi pioneiro em identificar que o varejo precisava se digitalizar, e criamos vários serviços e vários produtos para ajudar a digitalização desse varejo. Então, nós vimos que as pessoas, a maioria dos estabelecimentos comerciais, dos nossos clientes, não tinham nada na internet, não tinham nada nas mídias sociais, não tinham o domínio da venda digital. Estava acostumado a abrir a porta, o cliente entrar e abre a porta de manhã, fecha à noite. Então, nós fomos lá explicar e montamos um movimento chamado Compre Local, que depois virou uma marca e virou um site, onde a gente deu muito treinamento, disponibilizou muito conteúdo, com o objetivo de ensinar o pequeno e médio empreendedor que, além de fisicamente o cliente poder entrar na loja dele, ele também podia vender através de WhatsApp,
através de Instagram, através de Facebook, de LinkedIn, ou seja, várias mídias sociais. Ele podia ir no marketplace, ele podia fazer parte, criar um próprio aplicativo, ele podia vender pelo telefone. E como é que integrava todos esses processos de venda, porque ele tem que estar preparado. Você vê um caso típico de um cliente nosso. Ele tinha um restaurante e ele servia 100 refeições por dia. E nós levamos ele e ajudamos ele a ir para o marketplace e no delivery. Então, ele que estava acostumado a vender 100 refeições, um belo dia ele recebeu pedido de 500 refeições. Então, como é que você adapta a cozinha, o processo, os controles, para garantir que o que você vendeu, você recebeu, que a cozinha está pronta, que a área de despacho está correta? Então, nós fizemos várias iniciativas e treinamentos, desde uma coisa muito básica, que é ensinar a se montar uma propaganda, um anúncio, né, uma campanha na rede social, como é que faz aquele anúncio, até integrações com aplicativos e integrações com marketplace. Então, ao longo desse processo, desenvolvemos a lojinha Stone, desenvolvemos o link de pagamento, desenvolvemos várias funcionalidades que têm ajudado nesse processo de digitalização do pequeno e médio empreendedor, porque a digitalização ela veio para ficar. E ela veio para ficar porque o consumidor está mais digital. O consumidor, ao longo dessa pandemia, ele experimentou. Tinha muita gente que não usava o internet banking e passou aí porque não queria ir na agência sacar, passou a fazer transferência. Muita gente não comprava via internet, experimentou e descobriu o prazer e o gosto pela conveniência. O governo, através do programa emergencial, ele está fazendo um negócio fantástico, que a gente ainda vai medir o impacto disso, que é, ao mesmo tempo, fazer a digitalização desse cliente, muitos até eram invisíveis, né? Ele está fazendo a inclusão digital, a inclusão financeira e a inclusão social. Então, 3 mudanças muito importantes que estão marcando o consumidor, que fica mais exigente, que fica mais empoderado e vai demandar das lojas onde ele faz o seu consumo, que também eles tenham serviços mais modernos. Então, nós estamos vendo uma transformação muito bacana aqui no Brasil e a Stone está muito feliz de estar fazendo parte disso. Pela tua atividade, você tem uma posição privilegiada para sentir o pulso, portanto, de uma parte importante da sociedade brasileira. De maneira empírica, isso eu não sei se você tabula esses dados cientificamente, mas de maneira empírica, qual é a reclamação, qual é a preocupação que você mais escuta em todo esse tempo que você dedica na conversa com os clientes? A principal observação que o lojista faz é: parei de vender. Parei de vender, parei de faturar, vou quebrar. Parei de vender porque eu fui obrigado a fechar a porta da minha loja. E eu vou quebrar. Eu preciso que alguém me ajude. Então, a principal reclamação, durante muito tempo, foi: cadê a ajuda do governo? O governo precisa me ajudar, a ajuda está demorando. O governo anunciou uma ajuda através de um banco, eu fui lá no banco, a ajuda não está disponível, a ajuda está cara. Então, durante grande parte do tempo, era essa ajuda que não chegava. Depois foi: bom, estamos retomando, vai ter mais ajuda, eu vou ter mais, porque uma coisa é fato, Jaime, muitas empresas tiveram que fechar sua porta e não vão voltar, porque elas tinham pouco capital de giro. O pequeno e médio empreendedor, ele é quem mais emprega nesse país, mas ele tem pouco capital de giro. E ele tem menos formação, ele é mais frágil, então ele precisa de ajuda. E ele precisa da ajuda dos seus clientes, do governo, da iniciativa privada, dos fornecedores. A gente, para ajudar esse pequeno e médio empreendedor, a gente fez várias ações importantes, eu queria destacar 2. A primeira foi com a Chef's Club e a Ambev. Nós montamos para vários bares e restaurantes um programa de venda de voucher para consumo futuro. Então, você tem o restaurante que você mais gosta, você vai lá com frequência, e eu vou te oferecer: Jaime, você compra um voucher para consumo futuro em qualquer data de R$50,
A Ambev casava os outros 50, então você ficava com voucher de R$ 100 para consumir quando você quisesse. Vendemos mais de 60 mil desses vouchers. Tá? Depois fizemos uma ação similar no ramo de beleza, cabeleireiro, estética e etc. Fizemos isso com uma empresa parceira, a Trinx e a L'Oréal. Então, para essas empresas também vendemos vouchers para consumo futuro. Tudo isso para dar um pouco mais de fôlego e as pessoas, porque a gente tinha uma preocupação, a Stone tem uma vocação e um papel social muito importante de garantir um emprego. Tudo que a gente não quer ver é um caos social. Então, a gente precisa garantir que as pessoas estão empregadas, que as empresas consigam manter o emprego, mesmo que tenha que reduzir um pouco o salário, mas as pessoas consigam estar se ocupando e gerando para passar por essa fase que está se mostrando até mais longa, né? Mas você falou de tabular dado, a gente tabula e acompanha as indústrias basicamente em 3 grandes grupos. As empresas de serviço, as empresas de bens não duráveis e as empresas de bens duráveis. E esses 3 segmentos têm se comportado de forma muito diferente. O ramo de serviço é quem mais sofreu. Nós aqui na Estônia até temos uma exposição menor para a parte que mais sofreu, que é a parte de turismo, a parte de viagens. Esse ramo teve uma queda muito forte, né? Companhia aérea, agência de viagem. Na área de serviço, você ainda tem bares e restaurantes que, no pico ali de março e abril, teve uma queda substancial, muitos até 80%, 90% de queda, e que, ao longo do tempo, vem se estabilizando, e aí, com o passar do tempo, a contaminação diminuindo, as portas começaram a se abrir, mas ainda estão 30%, 25%, 30% abaixo aí segundo pesquisas que a gente tem visto. E na área de bens duráveis, roupa, material de construção, eletroeletrônico, a gente viu uma queda muito grande, mas a retomada está, acho que, bastante saudável. As pessoas não estão viajando, as pessoas não estão saindo muito de casa, então resolveram dar uma arrumada na casa. Então, muita gente trocou a televisão, o chuveiro, outros consertaram, fizeram um puxadinho, ou pintaram a sua casa, porque estão mais dentro de casa. Tiveram que fazer arranjos diferentes, porque muitos ficaram dentro de casa e agora vão querer continuar dentro de casa. Então, às vezes, você tem que dar uma ajeitada, né? E você tem os bens não duráveis. Aí nós estamos falando de posto de gasolina, supermercado, mercadinho, farmácia. Farmácia teve uma evolução muito boa. Supermercado, acho que com o auxílio emergencial, as pessoas até voltaram ao seu consumo. A gente está vendo aí até inflação em alguns alimentos, então teve uma evolução melhor. Mas a gente acompanha os segmentos para entender um pouco mais o que está acontecendo e tentar ajudar o nosso cliente. Ainda falando de novidades e mudanças no momento, você como especialista da área financeira e da área de pagamentos, qual é a tua leitura sobre a introdução do Pix nesse nosso mundo financeiro? O Pix é uma solução já esperada há muitos meses e é uma solução de pagamento instantâneo. O Pix ele vai ser, acho que, muito importante para a nossa economia, porque ele vai trazer um pouco mais de dinamismo. Se parar para pensar que hoje eu não posso transferir nenhum recurso da minha conta para a sua conta fora do horário comercial, ou num sábado, ou no domingo. Se precisar pagar uma conta, você tem que esperar o horário bancário para receber uma conta, você tem que esperar uma agência. Então, o Pix ele vai trazer muita conveniência, ele vai trazer muitas facilidades e vai trazer segurança para se transacionar, para pagar a conta, para enviar dinheiro, para agilizar as transações utilizando meios de pagamento eletrônico.
Então, eu acho que ele vai ajudar nesse movimento de inclusão digital, de inclusão financeira, de inclusão social, e ele é um arranjo, né, que foi concebido pelo Banco Central. Então, você observa no mundo inteiro o movimento para pagamentos mais rápidos, pagamentos instantâneos, e o Pix ele vem surgindo como um expoente na América Latina desse meio de pagamento mais ágil, mais fácil, mais rápido para a população toda. Então, ele é inclusivo, ele vai ajudar fundamentalmente as pessoas que estão extremamente mal atendidas. Tem gente que, para ir numa agência, tem que caminhar horas. Tem gente que... muitas pessoas que não têm conta bancária, que não têm um cartão de crédito, vão poder agora se inserir nesse meio, que é o meio que utiliza o meio de pagamento eletrônico. Ou seja, acho que para o Brasil vai ser muito bom e aqui na Estônia nós já estamos preparados, a gente já está treinando a nossa equipe, a gente já está treinando os estabelecimentos comerciais, porque a chave do sucesso dele vai se dar através do treinamento. Nem todo mundo entendeu o que é, como é que entra, como é que faz. Então, a gente entende que vai ter uma curva de adoção e a forma de você acelerar essa curva de adoção é através de muito treinamento, muita explicação, e a gente está preparado para dar a nossa contribuição. Se a gente olhar agora, Augusto, de uma maneira mais macro para o ambiente de negócios do Brasil, que medidas precisamos para melhorar o ambiente de negócios do Brasil, inclusive até numa perspectiva pós-pandemia? Eu acho que a receita é essa que o governo está seguindo. Todo mundo já entendeu que com a pandemia nós tivemos um gasto não previsto do ponto de vista de recursos que o governo teve que aportar para manter a nossa economia viva através dos auxílios emergenciais. Então, nós temos que olhar muito para o fiscal. O equilíbrio fiscal vai ser muito importante. Então, para que a gente consiga chegar nele, primeiro, tem que passar a reforma tributária, nós temos que fazer os ajustes da reforma administrativa também, e a partir daí a gente busca a ter um equilíbrio fiscal que nos permita passar confiança para o investidor voltar a investir no Brasil, confiança para o empresário também estar expandindo as suas operações, com geração de emprego e retomada do crescimento. Na tua visão, como o Brasil sai dessa pandemia? E qual é a tua perspectiva de futuro para o nosso país? O Brasil sofreu bastante. Nós estamos vendo aqui mais de quase 150 mil pessoas nos deixaram. Então, nós vivemos um período de muita dor, mas a gente sai como uma sociedade mais unida, uma sociedade que se mostrou extremamente solidária, todo mundo se mobilizou para ajudar o próximo, a gente viu um esforço grande do setor privado para estar contribuindo em diversas ações que foram divulgadas pelos meios de comunicação. Nós vimos o apoio aos projetos e as doações para os hospitais de campanha, para todo mundo, para os profissionais de saúde. Então, a gente viu uma mobilização solidária extremamente forte e acho que as pessoas se deram conta do prazer que dá você poder ajudar alguém. Muitas empresas ficaram pelo caminho, mas o que a gente viu as pessoas que estavam com uma maturidade digital maior se aproveitaram disso e estão saindo na frente. Então, eu acho que a gente vai sair com um país mais consciente, nós vamos sair com um país mais unido, nós vamos sair com um país que está se digitalizando, um país que está mais atento às questões da nossa localidade, né? Todo mundo agora está observando mais aqui do meu lado quem são os estabelecimentos comerciais, que quando eu precisar de uma coisa eu vou ali, eu vou ajudar, mais atento às questões de uma cultura mais inclusiva, né? Todos nós agora estamos, por um lado,
carentes, porque sofremos, né? Muita gente ficou com medo de pegar o vírus, de se pegar o vírus, se vai ter hospital, se vai ter hospital, vai ter respirador, se eu vou sobreviver. Então, as pessoas se assustaram durante uma fase, mas viram que, tomando os devidos cuidados, a gente consegue superar isso. Então, eu estou confiante numa retomada, estou confiante num governo que vai tomar as medidas necessárias para a gente sair mais forte e, ano que vem, retomar o crescimento. Se você pudesse elencar 2 ou 3 medidas que você espera que o governo tome para essa retomada econômica, sobretudo na tua visão, a partir de 2021, que medidas você recomendaria? Bom, nós temos que tirar da frente o nosso gargalo tributário. Então, temos que acelerar a reforma tributária e temos que acelerar a reforma administrativa. Hoje, a gente paga muito imposto, paga mal o imposto, e a reforma administrativa onera muito. Então, a gente tem que resolver esses gargalos para poder ter dinheiro para investir e, com o investimento, gerar emprego, gerar confiança, atrair mais capital e voltar a crescer. Augusto, muito obrigado. Uma honra para o Canal Brasil poder contar com as suas colocações. Muito obrigado. Obrigado, Jaime. Boa sorte para nós e parabéns mais uma vez pela plataforma Brasil.